outro olhar. Hoje, no Outro Olhar, o Júlio Vera Cruz Martins vai estar à conversa com Sendenei Fernandes, é coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado. Ele fala-nos do dossiê privatização da CV Handling, que entra agora na segunda fase. Portanto, recordando que este dossiê prevê a venda de 51% do capital social da CV Handling, portanto, que entra agora na segunda fase com a participação de 6 das 8 empresas concorrentes. Vamos ouvir. Coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado, a privatização da CV Handling já está a passar para uma segunda fase. Das empresas concorrentes, quantas foram selecionadas para esta segunda fase? Nós terminamos agora a primeira fase deste processo de privatização da CV Handling. É importante reiterar que nós começamos este processo sob o desígnio das linhas estratégicas constantes no PEDS 2 e na missão 2030, com exposição clara em como, por um lado, o Governo privatiza a CV Handling para impulsionar o desenvolvimento do hub aéreo. Também o Governo ambiciona fazer do país uma plataforma marítima, aérea, financeira, digital e de inovação, do turismo, da indústria, do comércio, do desporto e da saúde. Com isso, o Governo elege o setor privado como um principal driver na inovação, na valorização das oportunidades económicas e, consequentemente, na diversificação e no crescimento económico inclusive. Nós destacamos a zona especial da economia aérea, ancorada ao hub aéreo do Sal, que com certeza irá atrair interesse de companhias aéreas internacionais a desenvolver negócios nas diferentes áreas e a proporcionarem a conectividade aérea com os principais hubs do mundo, contribuindo para o crescimento do mercado com mais aeronaves, passageiros e cargas. Nesta linha, também a atividade turística deverá expandir-se e atingir cerca de 3 milhões de turistas em 2030, impulsionando a demanda dos serviços aeroportuários. É neste quadro que nós entendemos que é fundamental existir no país um serviço de handling moderno, competitivo, eficaz e robusto, por forma a dar resposta à procura dos serviços de assistência em escala. Decorrer a primeira fase do concurso limitado, com publicidade internacional, para a seleção de um parceiro estratégico para a aquisição de 51% do capital social da CV Handling, estamos nós bastante satisfeitos com o interesse que Cabo Verde desperta. Nós recebemos 8 manifestações de interesse de principais operadores handling a nível mundial, sendo a NACO, que é da Nigéria, temos também a Swissport, que é da Suíça, a Viator, que é da Suécia, a Menzies Aviation, que é do Reino Unido, a Aviation Ground Handling da Bélgica, temos a Celeb também, que é da Turquia, e a Denata do Brasil e a Acciona da Espanha. Desses 8 concorrentes, a data de hoje, todos já foram notificados e apenas 2 concorrentes, a Denata do Brasil e a Acciona da Espanha, é que não foram admitidos para a segunda fase. E não foram admitidos por quê? Algum motivo especial? Por não terem cumprido os requisitos e as formalidades que o caderno de encargos determina para a primeira fase, que é uma fase dedicada a conhecer os interessados e deveriam, portanto, apresentar alguns documentos que nos permitem conhecer esses concorrentes em como são concorrentes que operam neste ramo de handling. Então, falta de informações. Certo. E nesta segunda fase, estas 6 empresas selecionadas, a segunda fase começa quando e em que vai consistir? Assim, a segunda fase inicia com o envio de convite aos concorrentes que foram agora qualificados para a segunda fase, e com o envio de convites eles têm 30 dias para apresentar a proposta técnica e financeira, que depois será avaliada pela equipa. Será também elaborado um relatório tal e qual nós fizemos nesta primeira fase, será apresentado ao Governo, que depois da homologação nós devemos notificar os candidatos da decisão de qualificação e estaremos então a fazer convite também para apresentarem propostas já na terceira fase. Esta segunda fase, os 30 dias já estão a contar, não é?
Não. Nós fizemos a notificação aos candidatos na semana passada, após a UASI ter apresentado o relatório da primeira fase ao Governo, e depois da homologação por parte do Sr. Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial do Estado. Nós fizemos notificação aos candidatos, a todos os concorrentes, dando conhecimento da decisão final constante no relatório relativamente à primeira fase. Nós agora, com a nossa equipa, estamos a preparar as diligências necessárias que o caderno de encargos determina, normalmente no número 4 do artigo 5º do Decreto-Lei de Privatização da CEVENDLING, define que as condições específicas, finais e concretas da alienação de participações sociais são estabelecidas por resolução do Conselho de Ministros. Assim, a nossa equipa está a finalizar estes trabalhos, que nós contamos que até final deste mês estaremos em condições de apresentar ao Governo, a partir do qual nós estaremos a elaborar um convite com todos os critérios e condições que devem ser satisfeitos pelos concorrentes na segunda fase, e então enviar um convite aos concorrentes qualificados nesta primeira fase. A partir do envio desse convite é que nós estaremos a contar 30 dias corridos para concluir a fase em que os concorrentes devem enviar as suas propostas, e nós estaremos então a elaborar, analisar as propostas, os elementos fornecidos pelos concorrentes, elaborar um relatório, apresentar ao Governo e depois daí, em função do resultado, avançar então para a terceira fase. A terceira fase visa a escolha do parceiro. Certo. A terceira fase é a fase de seleção do parceiro, que destina a apresentação e avaliação das propostas e também a adjudicação ao parceiro estratégico diante os qualificados. E nesta fase nós estaremos a levar em consideração critérios de seleção que compreendem, portanto, objetivos estratégicos, como o valor apresentado para a aquisição dos 51%, o plano de desenvolvimento estratégico da empresa, qual é o contributo para a expansão do hub aéreo e o crescimento da economia nacional, e também a experiência técnica e de gestão em relação aos serviços de handling. Mas também estaremos a olhar para a proposta que dê melhores garantias a nível de idoneidade, capacidade técnica, financeira e de gestão, normalmente olhar para a proposta técnica com o plano estratégico que melhor satisfaça o interesse público, mas também para a proposta financeira que melhor satisfaça o interesse público. O Governo quer recursos financeiros, quer melhorar a prestação de serviços, mas também o Governo está a pretender livrar-se de déficits permanentes. Aliás, o último relatório de estabilidade financeira faz alguns reparos ao sector empresarial público. É o caso da CV Handling, ou CV Handling é uma empresa saudável? A CV Handling é uma empresa saudável, que neste momento apresenta bons indicadores económico-financeiros, é uma empresa robusta, mas que, entretanto, dentro daquilo que é a estratégia do Governo para o setor dos transportes, o Governo definiu a privatização da CV Handling, tendo como um dos objetivos impulsionar o desenvolvimento do hub aéreo. Conforme eu já tinha dito, associar também a questão da zona especial da economia aérea, ancorada ao hub, e que nós entendemos como as companhias aéreas internacionais estarão com interesse em desenvolver e a proporcionar conectividade aérea com os principais hubs do mundo, contribuindo para o crescimento do mercado, mas também quando nós olharmos para aquilo que é potencial do mercado vigente. Como sabe, o Governo avançou com o processo de concessão dos serviços portuários, de apoio à aviação civil, ao grupo VINCI, uma das 5 maiores operadoras de gestão aeroportuária, um processo que representa o maior investimento privado no nosso país, corporizando ganhos para a economia nacional e assegurando investimentos nas gestoras aeroportuárias, tanto cabo-verdianas. Neste momento há um conjunto de obras em cursos, nomeadamente no Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela. São obras já previstas, parece que é a introdução de energia renovável. Certo. Tudo isto que nós estamos a ver a nível de obras é justamente para fazer face àquilo que é o mercado. Nós, com esta entrada de um grande grupo no nosso país, aquilo que são as perspectivas a nível de tráfego até 2026 aponta para, por exemplo, um aumento de tráfego de cerca de 1,7 milhões de passageiros embarcados e cerca de 20,4 mil aeronaves recebidas nos aeroportos, o que representa um crescimento de cerca de 74,5%
e 83%, respectivamente, face ao exercício de 2023. É nessa perspectiva do mercado, do crescimento daquilo que é o serviço de handling no país, que nós entendemos como sendo essencial que tenhamos um serviço de handling moderno, competitivo, eficaz e robusto, por forma a dar resposta à procura dos serviços de assistência em escala. Ou seja, este processo de subconcessão dos serviços aeroportuários, que mostrem como Cabo Verde faz aquilo que é a sua localização geoestratégica, faz aquilo que é o potencial do mercado e aquilo que é o tráfego que este operador estará a trazer para Cabo Verde, faz com que, pese embora a CV Handling seja uma empresa saudável, com bons indicadores económico-financeiros, mas aquilo que é o potencial do mercado demanda que nós tenhamos também um forte player no setor de handling, um forte player que seja capaz de acompanhar aquilo que é dinâmico e crescimento deste setor, que os números, portanto, apontam neste horizonte de 2026. Há pouco falou em muitos aviões a demandar os aeroportos. Entre os aviões estarão os da TACV, que está na linha de privatização, mas não será por agora, não é? A TACV é uma das empresas que faz parte da agenda de privatização para o horizonte de 2026, mas, portanto, a prioridade tem sido aquilo que é a estabilização da companhia após o período pandémico. Portanto, com o novo Conselho, estão a dar continuidade àquilo que é o plano de retoma e estabilização. Nós estamos, neste momento, focados naquilo que são as empresas que os processos estão mais avançados, como é o caso da CV Handling, também a Caixa, que nós iniciamos no início deste ano e concluímos com sucesso o processo de alienação de 27,44% do capital. Também a Enapor, que nós já fizemos a consulta pública e nesta fase estamos a ultimar os documentos necessários para avançar para a fase de concurso. Temos também igualmente a Emprofac e a Enfarma, e igualmente no setor de energia nós fizemos a reforma do setor energético, que culminou com a criação e entrada em funcionamento de EDEC e EPEC, essas duas empresas que também são alvo de processo de privatização, estando neste momento a equipa a ultimar os elementos necessários para que sejam tomadas as decisões e nós podermos avançar para a fase de privatização dessas empresas. O foco da UASI tem sido nessas empresas, mas temos mais 2 anos, até 2026, e é o tempo que nós temos para executar a agenda de empresas passíveis de privatização, parceria público-privada, concessão e alienação. A operação seguinte é a concessão dos serviços portuários. Faz parte da agenda. A estratégia definida é a subconcessão dos serviços portuários, feito e concluído o processo de consulta pública. Acreditamos, com os trabalhos feitos até esta data, que brevemente estaremos em condições de, através da Enapor, que é a entidade autorizada para avançar com a subconcessão dos serviços portuários, que estaremos em condições, portanto, de lançar o procedimento concursal. Com todas essas operações, concessões, vendas, subconcessões até, em alguns casos, a própria estrutura do Estado de acompanhamento e controlo tem de ser robustecida. Com certeza. Aquilo que é o desafio que nós temos quando estamos num processo de reforma do setor empresarial do Estado, em que face aquilo que é o risco macrofiscal que o setor representa e que esse risco pode ser mitigado com a entrada de parceiros privados, faz com que, portanto, o país venha a ter outros desafios mormente a nível daquilo que é o papel de acompanhamento, mas numa relação já diferente, porque estaremos a falar de uma relação de entidades públicas com empresas privadas nos setores, portanto, essenciais. Empresas privadas ainda com algum capital público. Certo. Entretanto, sendo processos de privatização, pressupõe-se a alienação da maioria do capital social. Com isto acresce aquilo que é um desafio a nível de regulação, a nível do acompanhamento. São desafios que nós estamos cientes. Nos nossos relatórios que nós publicamos trimestralmente, temos vindo, portanto, a dar conhecimento desses desafios e também daquilo que são os trabalhos que nós temos vindo, portanto, a fazer. Efetivamente, a reforma
do setor empresarial do Estado tem sido feito olhando para todos os desafios que neste momento são vigentes, mas também os desafios que irão emergir destas reformas e acreditamos que, portanto, temos neste momento tudo sob controle. Como tem conhecimento, há muito pouco tempo foi aprovado pelo Governo, mas também pela Assembleia Nacional, uma nova proposta de lei do setor público empresarial do Estado, justamente com o objetivo de reforçar os mecanismos de controle e supervisão do exercício da função acionista por parte do Estado, justamente para fazer face àquilo que são os desafios resultantes da reforma do setor empresarial do Estado. A Cabo Verde Telecom está na rampa também, não é? Sim, a Cabo Verde Telecom, como sabe, nós temos 40% de ações que foram adquiridas de forma transitória pelo NPS e pela ASA. Portanto, a intenção do governo portanto, numa perspectiva do governo enquanto parte responsável pela implementação da reforma do setor empresarial do Estado, através da UASA, conjuntamente com essas duas entidades, temos em curso, portanto, o processo para a alienação desses 40% do capital social da CV Telecom. Como sabe, esses processos são processos que demandam, portanto, a nível técnico, demandam muito trabalho, processos que ocorrem no back-office e que muitas das vezes, portanto, no final da linha, quando temos conclusão de uma fase como esta que nós tivemos agora com a CV Handling, e que nós damos a conhecer à sociedade os resultados desses processos. Neste caso concreto da CV Telecom, estamos a trabalhar conjuntamente com essas instituições para que rapidamente, num processo também aberto em linha com o que nós temos vindo a fazer, dando conhecimento à sociedade, aos players, para que possam também participar em processos participativos, e estaremos então a lançar, num futuro muito breve, também um dos processos que, conjuntamente com as das outras empresas já avançadas, nós estaremos a avançar num futuro muito breve. Sandanay Fernandes, coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins a propósito do dossiê privatização da CV Handling para a venda de 51% do capital social. Entra agora na segunda fase com participação de 18 empresas concorrentes.